Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Carro do jogador do Corinthians, Pedro Henrique, é apreendido após batida e confusão em condomínio de luxo. Lula determina que meta fiscal seja seguida e governo vai cortar quase 26 bilhões de reais em despesas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Agora, a Casa de Investimentos do Bradesco. A polícia de São Paulo apreendeu o carro do atacante do Corinthians, Pedro Henrique. Ele e o goleiro Carlos Miguel se envolveram em uma confusão após uma batida com o veículo de luxo do jogador em Arujá, na Grande São Paulo. A Caterina Schutte atualiza as informações para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, o carro que Pedro Henrique dirigia foi apreendido no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e levado para Arujá, onde vai passar por perícia. Imagens de circuitos de segurança flagraram a caminhonete dirigida pelo atacante. De ré, ele bate no portão de uma casa. Em seguida, o jogador tentou ir embora, mas foi impedido por seguranças do condomínio de luxo. O goleiro Carlos Miguel chegou logo depois e entrou na discussão. Segundo a polícia, os jogadores teriam ofendido e ameaçado o dono da residência, que chamou a PM. Agora, a polícia investiga se Pedro Henrique estava alcoolizado. Em uma rede social, o jogador disse que o advogado dele está cuidando dos detalhes do incidente. Já o Corinthians informou que não vai se posicionar por se tratar de um assunto pessoal. Salsi. Obrigada, Caterina. Novas imagens revelam o passo a passo do homem que foi preso depois de abandonar uma mala com droga no Aeroporto Internacional de São Paulo. A droga na balança da Polícia Federal é skunk, conhecida como a super maconha, mais cara e mais forte que a erva comum. Os tabletes estavam nesta mala no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A bagagem havia sido embarcada em Manaus. O destino final era Florianópolis, mas numa parada em São Paulo, os passageiros tiveram de retirar as malas despachadas para embarcar em outro avião. Foi nessa hora que cães farejadores da Receita Federal deram o alerta para a presença de drogas. Segundo a Polícia Federal, este homem de 28 anos era o dono da mala. As câmeras de segurança registraram toda a movimentação dele. O momento em que percebe que a mala não estava junto com a dos outros passageiros e decide ir embora. Ele conversa com um vigia. Em seguida, vai para a área externa. Parece negociar uma viagem com um motorista de aplicativo. Entra no carro e vai embora. Depois de sair aqui do aeroporto de Guarulhos, o suspeito se hospedou em um hotel na zona norte de São Paulo. Como todos os passos haviam sido rastreados, os policiais federais o encontraram e o prenderam no saguão do hotel. Ele tentou se identificar com outro nome, só que como nós já tínhamos a relação das imagens, já tínhamos averiguado quem era o suspeito, foi possível ali efetuar a prisão dele. O engraçado é que ele já tinha um mandado de prisão expedido, por Manaus, justamente pelo crime de tráfico de drogas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou agora à noite um corte de quase 26 bilhões de reais na proposta de orçamento do ano que vem para o cumprimento da meta fiscal. Vamos a Brasília conversar com a Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, por que esse anúncio agora? Boa noite, Salsi. As determinações se dão em meio à alta do dólar e diante de um contexto de incertezas quanto à política fiscal, isso aos olhos do mercado. Haddad prometeu o corte após se reunir com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Fazenda, Lula determinou que a equipe econômica faça o que for necessário para cumprir o arcabouço fiscal neste e nos próximos anos. Haddad acrescentou que o mecanismo de controle do crescimento das despesas públicas vai ser preservado. Lula autorizou a redução de 25 bilhões e 900 milhões de reais em despesas obrigatórias. Os ministérios afetados serão comunicados nas próximas semanas. Salsi. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.